Olá, bom dia. Coloquei os bonecos lá para dar um apoio moral, né? Com vocês eu não vou poder fazer a prática da legoterapia. A Cris possibilitou isso para algumas colegas ontem, né? Então eu vou falar mais de teoria para vocês, né? Da parte do uso do Lego no consultório, na ludoterapia. Isso é antigo, né? A gente contabiliza mais ou menos 2004 os primeiros estudos sobre o uso do Lego no consultório. O primeiro representante é Dr. Daniel Legoff, um neuropsicólogo dos Estados Unidos. E desde aí a gente tem muitos trabalhos publicados. Aqui no Brasil temos agora esse trabalho, né, pela Literary, com a Cris Hayes, né, publicado. Tem pouca coisa publicada em livro de legoterapia. Então, agora vocês vão ter algo nesse sentido. Temos Lego utilizado com crianças, com adultos. Eu trabalho tanto com crianças, adolescentes e adultos. A apresentação aqui é principalmente em relação às crianças. Então, deixa eu só ver aqui. Então, a super dica que está no livro é exatamente você ter o espaço físico, você oferecer esse espaço físico e os instrumentos, recursos, e deixar a criança livre para criar, né? Lógico, Lego é caro, né? E muitas pessoas falam, pô, vou comprar Lego. Hoje a gente tem várias opções de Lego, não tem só Lego, tem Shalingo, tem Creo, tem Mega Constructs. A questão é você criar formas talvez sistematizadas de oferecer isso para as crianças, de forma livre ou através dos manuais. Essa é a minha homenagem para a Cris, né? Exatamente, coração colorido feito aí de duplo. Esses bonequinhos aí são duplo, né? Existe um Lego específico para crianças até 4 anos, que são peças grandes que elas não engolem, né? E todas as peças são de um plástico que não é tóxico e, por incrível que pareça, eu acabo usando mais o Lego duplo com as crianças autistas inicialmente, porque elas gostam muito de jogar no chão, espedaçar tudo. Então o duplo é mais adequado e as peças pequenininhas, às vezes, elas precisam de uma motricidade fina que algumas crianças ainda não desenvolveram. Elas têm um atraso nesse sentido. Então, sim, o Lego é importante para estimular isso, mas também a gente não quer frustrar a criança, então a gente procura o duplo como uma peça maior e vai fazendo a transição da maior para menor. Né? Então, a história da Lego é interessante vocês pesquisarem, ela está no YouTube. Né? Então, mais ou menos em 1934, né, nós temos Ole Christensen, que desenvolve então o Legot, que significa brincar bem. A questão é que naquela época existiam brinquedos de madeira e prontos. E Oleg pensava, como que eu faço para ter um brinquedo que estimule a criança a construir mundos? Quer dizer, naquela época ele já tinha essa ideia. Ele queria que a criança pegasse algo e construísse a partir daquilo. A ideia era inovadora e levou muito tempo para as pessoas, para a humanidade se acostumar com esse brinquedo. De lá para cá, a gente teve várias fases da Lego. A indústria dele queimou por 2 vezes. São histórias de superação, né, da Lego. Hoje em dia, né, aqui tem as peças que vocês conhecem de Lego, hoje em dia a Lego não tem mais a patente. Por isso que muitas outras marcas podem fazer peças muito parecidas com a Lego. E por isso que dá para a gente comprar, então, Lego mais barato. Né? Lego mesmo é de um jeito e tem as outras. As crianças com espectro autista, elas falam, só Lego é Lego, por causa do som. É muito interessante isso. A maioria dos clientes autistas fala, quando eles mexem no Lego, eles falam, esse som só o Lego faz. As outras peças não fazem esse som. Sem falar que as outras peças não grudam tão bem quanto o Lego. Né? São anos aí de desenvolvimento. Né? Então, surge aí com o doutor, ele gosta de ser chamado de Dan Legoff, né? Eu entrei em contato com ele já deu curso aqui no Brasil, há muito tempo atrás. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês, que está no livro, eu vou traduzir, vou mandar para ele já sabe que esse trabalho está sendo feito aqui. A Cris me sugeriu pedir, né, um patrocínio aí da Lego.
E eu conversei com não é CEO, é o desenvolvedor criativo da Lego. Ele fala: fico muito feliz com a pesquisa no Brasil, mas a gente não patrocina ninguém. Né? Mas a Cris, obrigado pelo, né, pelo empurrão, né? Fomos atrás disso. Mas mesmo assim, a gente sabe, até a colega que fez uma apresentação aqui fala, né, dos desenvolvimentos da Lego. A gente tem em vários lugares, na PAI, na ACD, quer dizer, eu trabalhava com isso também no Centro de Reabilitação Dom Guanella, há muito tempo atrás. Quer dizer, existem muitos desenvolvimentos disso, a questão é que a gente não tem nada escrito, tem pouquíssima coisa escrita, então eu usei muito o Dan Legoff, que tem pesquisas desde 2004, os primeiros papers dele, o primeiro livro dele é de 2018. Então, aqui algumas cenas, né? Com algumas crianças eu trabalho com o manual, principalmente as crianças que têm pouca familiaridade com o Lego. Então, a gente pega Legos mais simples, de 5 a 8 peças, para elas poderem ver a realização e se sentirem incentivadas com isso. Eu tive uma vez uma cliente que chegou no consultório, 9 anos, ela viu o castelo do Harry Potter, e ela falou: putz, quero montar. Né? Logicamente que a diversão dela foi destruir o castelo primeiro. E aí, em seguida, a gente não montou mais ele, porque é muito demorado. E ela, pela idade dela, é melhor eu fazer essas montagens, as pequenas. Né, para fazer uma montagem como o castelo do Harry Potter, né, que eu levei 3 meses para fazer, são muitas consultas e tem que ter muita paciência. E é interessante, né, a gente hoje tem tantas crianças pipoquinha no consultório, né, que elas vão de um lado para o outro. O Lego precisa de uma mesa, na verdade, de 2 mesas. Uma onde você vai organizar o material e outra onde você vai montar o próprio Lego. Então, muitas vezes, a criança ela quer fazer outra coisa, ela quer desenhar no meio e tal, e, logicamente, a gente adapta isso para cada criança. No meu consultório, eu tenho um armário com vários projetos de Lego, quer dizer, cada um num platô, então as crianças vão desenvolvendo e a gente vai deixando aquilo lá preservado. Quando a criança chega na próxima consulta, está lá. E a gente tem que tomar cuidado, porque, geralmente, os outros pacientes se interessam muito pelo trabalho feito pelos anteriores, e eles querem ver, e eles falam: por que ele tem essa peça? Não, essa peça você tem também, está aqui na caixa. Não, mas eu quero essa. Não, essa é do coleguinha. E aí você vai trabalhando várias outras questões com a criança, como limite, como partilha, como admiração. Eu comento: olha, tal coleguinha gostou muito do seu trabalho. Aqui é um pouco como a gente trabalha com legoterapia, né? Então, a gente tem as peças. A primeira coisa que a gente faz é visualizar as peças. A gente espalha elas. Né? Em seguida, a gente começa a organizar. Com cada criança, a gente desenvolve um tipo de organização. Tem crianças que gostam de organizar por forma, por cor. E tem crianças que não sei, tem crianças que fazem a organização de um jeito muito diferente. Eu levo algum tempo para entender que jeito é esse. Né? A gente planeja a construção, e aí você tem esses bonequinhos juntos, às vezes é pelo manual, às vezes a criança fala: eu quero fazer isso. Então, recentemente, a gente teve toda a questão do Ayrton Senna. Um paciente meu falou: eu vou fazer o carro do Ayrton Senna. Então, ele tá nesse projeto, ele está montando o carro do Senna, e já que não está pronto, ele deixou o carro suspenso, como se ele estivesse na mecânica. Né? Então, ele está indo devagarzinho. Depois que a gente constrói, aí vem uma parte muito importante do Lego, que é a contação da história. Logicamente que eu faço isso em todas as fases. Então, se a criança juntou 3 peças, o que você fez, o que você sentiu, como foi, né, para estimular a linguagem, a cognição, a atenção, foco, tudo isso. Né? Então, a gente trabalha de forma sistematizada com Lego. Logicamente, com cada criança, a gente adapta uma dessas fases. Tem crianças que gostam de pegar o Lego pronto, como, por exemplo, eu tenho as naves do Star Wars, então eles gostam de pegar pronto e construir uma história a partir disso. Tem aqueles que querem construir a nave. Tem aqueles que só gostam dos bonequinhos e fazem cena com os bonequinhos. Eu tenho um cliente meu que ele tem 24 anos, começou comigo quando ele tinha 15, é um garoto com espectro autista. Hoje ele está usando o Lego para modelar filmes. Então, ele vai fazendo o Lego e depois ele vai para a animação de vídeo.
porque é muito interessante que a Lego tem programas online, aplicativos, onde você pode transpor da realidade 3D tátil para o computador, e aí você anima no computador como se fosse um vídeo do YouTube. Então você pode fazer o slow motion, pecinha por pecinha, eles não têm muita paciência para isso, ou você joga para o aplicativo. Detalhe, quem me ensinou isso foram eles. Eu não sabia de nada disso, eles foram falando, pô, René, você está atrasado, você está só usando as pecinhas, dá para você ir para o computador. Logicamente, no meu consultório, eu imagino que vocês também, eu tento desestimular as telas, né? Tentar entrar na tela só quando realmente acaba sendo terapêutico. E a gente tem aqui, né, a frase do Einstein, né, brincar é a forma mais elevada de pesquisa. E de Winnicott é no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança ou adulto fruem sua liberdade de criação. Né? Então, eu agradeço aos colegas que vieram antes, né, prepararam o campo aqui, porque Lego, antes de mais nada, é brincar, é divertir-se, é descobrir. Né? E, logicamente, a nossa postura é permitir que essa criança possa explorar isso. Né? Então, essa aqui é uma figurinha que tem a ver com a primeira palestra, né? A questão da ludoterapia, né? Do brincar. Quer dizer, eu estou estimulando fantasia, memória, a exploração, a linguagem, as habilidades motoras, risada, né? E tudo através dessa brincadeira. E o Lego, por sua própria natureza colorida, com muitas formas, com muitas possibilidades. Hoje em dia você tem Lego Piratas do Caribe, X-Men, Vingadores, você tem os vários mundos, Minecraft. Então a criança chega e fala, eu gosto do Ben 10. Não, hoje elas não falam mais Ben 10. Eu gosto de tal personagem. Tem. E se não tiver no Lego, você pode criar o personagem com Lego. Isso também é outra coisa. Você pode entrar em contato no site da Lego e pedir a confecção de um boneco. Se bem que eu prefiro confeccionar o boneco junto com o paciente. Hoje em dia eu tenho mais ou menos 500 bonecos no consultório, de cores, jeitos diferentes. E eu trouxe de fora, lá da Alemanha, mais ou menos 700 rostos diferentes, expressões diferentes. Então, Lego sorrindo, Lego chorando, exatamente para o cliente ir montando a expressão que ele quer do boneco. E aí a gente trabalha o quê? Habilidades socioemocionais. Então, através do brincar, né, a gente desperta o espontâneo, verdadeiro, sensível, artista que há em todas as crianças. Né? Toda criança, ao brincar, se comporta como um criador literário, pois constrói para si um mundo próprio. E a gente sabe disso, a criança vai se ocupando, e no Lego a criança constrói um mundo, se dedica àquele mundo, e aquele mundo vai crescendo em possibilidades. Para quem trabalha com crianças que têm dificuldades comunicacionais, o Lego é fantástico, uma forma de expressão. Né? Assim como o desenho é, né? A gente usa o grafismo, o Lego, como construção de mundos, possibilita a linguagem, o desenvolvimento. E o Winnicott, novamente, o brincar é por si mesmo uma terapia. Né? Então, eu sou formado em 2000, não sabia que eu ia trabalhar com crianças, meu foco era a psiquiatria, era trabalhar com pacientes adultos. E dentro do hospital psiquiátrico, eles ficaram com falta de um psicólogo na unidade de autismo, né, de crianças com espectro autista. Naquela época, as crianças eram internadas. Né? Elas tinham de 10 a 15 anos, elas ficavam internadas. E aí eu comecei a trabalhar com crianças. Né? E daí abriu um universo. Né? Então, aqui agora, apenas alguns de meus clientes brincando com Lego. Né? Aqui vocês têm duas fases. Nessa fase aqui, esse cliente estava com 10 anos, aqui ele já está com 15. Né? Ele sempre gostou de enfileirar e, em seguida, fazer todas as opções que tinha no manual. E aí ele gosta de deixar as opções expostas, para que outros pacientes possam ver. Né? E ele gosta quando eu dou um feedback do que está acontecendo e como está acontecendo. Se vocês comprarem, por exemplo, uma caixa da Lego chamada Ideias, vocês têm vários modelos que vocês podem fazer junto com as crianças. Então, esse é um modelo fofinho que as meninas adoram, né? A tartaruguinha, o leãozinho e tal. Então, tem crianças que falam, eu quero fazer bichinho, aí eu quero fazer casinha. Né? Logicamente, se você tem muitos Legos, você pode criar com a criança, mas a criança gosta de acompanhar no manual.
E é legal o manual para ela se organizar, para ela seguir uma sequência. Aqui vocês têm uma menina também seguindo o manual, construindo essas estruturas. Aqui, hoje em dia, o Lego também tem muitos olhinhos, né? Então você pode animar casas, você pode animar árvores, então você pode entrar realmente naquele mundo da fantasia. Recentemente eu fiz um cliente meu, ele fez uma árvore cheia de olhos, né? Como psicanalista, eu comecei a perguntar, os olhos, tal. Ele estava numa fase paranoica, né? Então vem essa coisa do olhar, da expressão, tudo me vê, tudo me vigia, né? Então é uma linguagem simbólica que traz dicas aí para o psicólogo, psicóloga. Aqui já é um cliente adolescente que gosta de construir estruturas mais complexas, né? Então ele traz muitas vezes de casa Legos para construir no consultório. E ele deixa lá no consultório para que aquilo seja montado com o tempo. Aqui vocês têm uma cena feita por um paciente que estava, na época, assistindo Os Vingadores. Né? Tá uma bagunça aqui, porque tem DC, tem Marvel, tem Star Wars, exato, tá tudo junto. Então ele criou uma cena de uma luta aí. Né? E aqui ele quis colocar os vilões junto com os super-heróis. Né? Para os meninos, o Lego traz muitas opções. Realmente, para as meninas, falta. Tanto que, quando eu pedi para vir as expressões da Lego, lá da Alemanha, digamos que 70% das expressões são masculinas, 30% femininas. Eu não consigo achar bonecos afrodescendentes. É muito difícil de achar. Japonês também não. E, logicamente, é interessante que a gente tenha todas essas variedades. Então, a gente vai pesquisando para achar, para poder oferecer isso para os clientes. Aqui a gente está misturando os universos. Então, vocês têm o Mr. Copperhead com Lego, às vezes mistura com Playmobil, e aí o universo do consultório de ludoterapia vai sendo populado por várias coisas. Aqui vocês têm o duplo. Aqui já uma cliente usou uma peça de Lego para fazer um rosto. Né? Lá também é duplo, uma paciente pequena fazendo um consultório médico. Né? E depois que ela fez o consultório médico, a gente entrou numa história que tinha a ver com a consulta dela. Né? Porque tinha um gatinho e ela gosta de ir no consultório por causa do gatinho, e aí ela vai construindo histórias em cima disso. Né? Personagens, né, dos mais diversos. Então, esse personagem aqui ele não é comum na Lego, mas você pode encomendar ele, que é o Predador. Né? Tem todos os personagens da Disney também, mas aí você tem que fazer uma garimpada para encontrar eles. Lógico, quem puder ir para Miami, né, lá tem uma Legoland que vocês encontram tudo. Vocês compram Lego a granel, é uma coisa maravilhosa. O problema é o bolso. Lembra que eu falei daquele cliente que fazia cenas? É ele, né, construindo a cena, quer dizer, são seres que ele construiu, com características, quer dizer, um mago lutando com esse crocodilo aí, né, mas a ideia dele era primeiro montar maquete para depois levar para o mundo da animação. E ele hoje está fazendo faculdade de computação e modelagem de personagens. Né? Então, o Lego sempre foi uma paixão para ele. Ele sempre gostou, sempre procurou. Né? Então, a gente vai externalizando nossas questões internas, montando cenários, maquetes, a gente elabora as fantasias, monta roteiros, roda filmes, posta nas redes, interage com os seguidores, né? Para modernizar um pouco a linguagem aqui. E aqui vocês têm o exemplo das expressões. Tá? E é muito interessante como as crianças reparam nisso. Né? Quando eu trabalho com os adultos, muitas vezes isso passa desapercebido pelos adultos, mas as crianças falam, não, esse boneco aqui está chorando. Não gostei desse, ele está muito bravo. Né? Então, eu falei, ok, eu preciso ter todos os rostos para a criança poder brincar, inclusive expressar o que está acontecendo com o boneco. Que, logicamente, é uma forma de eu saber o que está acontecendo com ela. Né? E aí, por exemplo, né, hoje eu me sinto, né, como vocês estão se sentindo hoje, né, então eu trabalho as habilidades socioemocionais por meio de todas essas expressões. Então, vocês têm milhares de expressões. Né? Quando a Lego fez uma parceria com o cinema, e aí veio Harry Potter, veio Os Vingadores, surgiram muitas expressões diferentes. Né?
E aí, a partir daí, a gente começa a ter bonecos afrodescendentes, por causa dos personagens afrodescendentes do cinema, né? Mas a Lego, ela geralmente era amarela só, né? Lá atrás, quando eu era criança, todos os bonecos eram sorridentes e amarelos, até o Darth Vader. Era todo mundo feliz, né? Ainda bem que hoje eles estão modelando isso. Então, entre os resultados que eu percebo com a legoterapia, né, a vinculação terapêutica, a nomeação e expressão de emoções, o reconhecimento das dificuldades. Aliás, isso é comum, tá? Muitas crianças quebram o Lego no caminho porque ficam bravas, porque é complicado, é difícil, não é fácil juntar essas peças. A percepção de diferentes contextos, motivação a partir de desafios, desenvolvimento da atenção, memória e abstração, contação de histórias, ampliação do vocabulário e referências culturais. Quando eu falo referências culturais, por exemplo, esse cliente está montando aí um cruzador imperial do Star Wars, ele não conhecia esse universo, ele não sabia muito sobre naves e tal, então a gente foi para um universo que ele desconhecia e ampliou. E aí ele foi assistir os filmes, ele tinha já idade para ver os filmes, né? Então vai trazendo outras referências aí. Então, alguns dos benefícios da legoterapia, né? Concentração, foco, linguagem, resolver conflitos. É muito interessante que, às vezes, o cliente vai, ele está bravo, e aí ele vai montando aquele clique-claque, e aí você percebe que ele vai acalmando. Às vezes ele fala, às vezes ele não fala. A simples montagem já tem um efeito sobre ele, né? Respeitar o tempo. Logicamente, no nosso consultório, o tempo ele é curto, né, para as construções. Então, antes de começar, você tem que trabalhar com o cliente. Olha, a gente tem tanto tempo para separar as peças, para planejar, e o mais importante, você vai arrumar antes de ir embora. A gente não pode esquecer essa parte, senão é muito complicado de um atendimento para o outro, aquelas peças espalhadas na sala do consultório. Aprender a compartilhar, principalmente quando tem clientes que sabem que outros vão usar as suas peças, né? E, logicamente, as habilidades sociais, né? O Dan Legoff, ele trabalha com Lego com grupos. Então, ele pega grupos de crianças com espectro autista e ele cria uma sequência do arquiteto, construtor, é o planejador, arquiteto e construtor, né? Então, ele junta sempre grupos de 3 e eles vão desenvolvendo. Ele faz um trabalho junto com a Lego, e a Lego, dentro do site deles, eles têm uma parte de pesquisa voltada para o autismo. E muitas dessas crianças desenvolvem modelos de Lego que a Lego não tem. E se o modelo é muito bom, a Lego produz. Criatividade, né? Essa é uma temática para muitos de nós psicólogos, né? A tela tira a criatividade da criança, né? Ela deixa a criança chapada naquela lógica que não é 3D. E aqui vocês têm a palestra das colegas anteriores, a questão da leitura, do livro. E aqui eu entro também no Lego. O Lego cria um mundo de fantasias. Ele tira você de uma coisa pronta para mostrar um monte de peça colorida e um monte de forma. Você tem que montar o que você quiser. E você pode montar o que você quiser nesse mundo. Então, aqui o duplo, né, voltado para crianças menores. Os kits, né, lá no consultório eu tenho uma mesa de Lego, ou seja, ela é grande e ela tem esses platôs. Então, a criança consegue montar em cima da mesa. Quando você abre a mesa, você tem vários nichos de separação, onde você tem a montagem de um paciente, de outro. Então, eu tenho 4 nichos. Tem essas maletinhas que dá para você comprar separadamente, e você também pode separar cada paciente por maleta. Então, dá para sistematizar tudo isso. Eu acho que é a bateria. Então, bom, isso de certa forma eu já falei, é muito interessante a questão motora, né? Como a criança desenvolve a motricidade fina, a questão do 3D. Hoje a gente está falando muito disso, até porque nós somos terapeutas online, nós trabalhamos online. Com criança, eu prefiro trabalhar na presença, e aquela coisa, o Lego, ele é presença 3D. Né? Então, a criança chega, eu quero brincar eu quero entrar no Mega Bloks. Eu falo, então, eu tenho um Mega Bloks diferente aqui, eu tenho Lego. Né? Porque o Lego é muito parecido com o Mega Bloks. Você constrói teu personagem aí no Mega Bloks, vamos construir ele aqui na vida real. Né? Vamos usar esses referenciais, e é possível. Né?
E aqui, né, as colegas falaram, né, que gostam de Vygotsky, eu também adoro Vygotsky, a questão da linguagem. O brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e realidade interagem na produção de novas possibilidades de interpretação, de expressão e de ação pelas crianças, assim como de novas formas de construir relações sociais com outros sujeitos, crianças e adultos. Esse Pikachu, ele não é da Lego, ele é da Creo, quer dizer, é uma outra marca que faz peças iguais da Lego, né? Aquele monstro foi uma criação de um paciente meu, e esse do meio aí foi uma criação que surgiu durante o consultório. Ele é composto de 5 peças, e uma paciente minha falou: você fez um Among Us, né, que era aquele videogamezinho, né? Então, são criações que vão surgindo assim no meio da consulta. Eu, como psicanalista, eu trabalho com a infância de 6 a 100 anos. Né? Então, com Lego, eu trabalho com todas as idades. Né? Hoje em dia, eu trabalho com adultos através da consultoria com Lego. Né? Mas onde tudo começou foi com a criançada no consultório. Né? E como psicanalista, né? Eu agradeço a presença de todos vocês, desejo um excelente congresso. Parabéns, Cris, pelo sucesso desse congresso novamente, e pelos próximos projetos que estão por vir. E referência bibliográfica vocês têm no livro. Comprem o livro, está tudo lá. Né? Exato, está tudo lá, gente. Gratidão.